Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marli Abreu Lima, é de Alto Horizonte, em Goiás. Maria de Souza Pinheiro é de Paulo Ramos, interior de Maranhão. Sebastião é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Hilda Pereira é de Mauá, São Paulo. Dilza Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Leda Senhorinha é de Salvador, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais este dia que nos concedes. Te agradecemos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces cada um, sabes as necessidades, as lutas, os problemas. Dê vitórias, que não desanimem na fé, que perseverem, porque muito em breve nós estaremos contemplando o nosso Senhor Jesus voltando em glória e majestade. Nós te pedimos o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Esta semana, o estudo que nós estamos fazendo nessas 3 mensagens urgentíssimas que está em Apocalipse capítulo 14, nós estaremos vendo aqui durante a semana as boas novas do juízo. Muitas pessoas têm medo, temem quando têm que comparecer perante um juiz aqui na terra, está em um processo, é acusado, ou mesmo a pessoa que não é a vítima, não é o acusado, a pessoa que sabe que está certa, mesmo assim a pessoa treme, Fica aquela apreensão quando tem que comparecer num tribunal. E nós cristãos não precisamos temer esse juízo pelo qual está sendo realizado no céu e que todos nós teremos que comparecer perante esse tribunal divino. Por que nós não deveremos temer? Porque nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós cremos, nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, e nós o aceitamos em nossa vida. Então, Jesus, ele está no santuário celestial nos defendendo, ele é o nosso advogado, mas ele também será o juiz. Ele virá para trazer a recompensa a cada um conforme as suas obras. E eu quero mais uma vez frisar a vocês que as obras, elas não salvam. Muitas pessoas pensam que vão ser salvas por serem bonzinhas, por fazerem coisas boas. Não, as boas obras não salvam. As boas obras, elas acompanham aqueles que foram salvos por Jesus. É uma consequência da salvação. E se nós fomos salvos em Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus e não praticamos boas obras, então nós seremos condenados. Vejam, o paradoxo. Os que aceitam a Jesus, as boas obras os acompanham. E então, ninguém vai chegar perante Deus e falar assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era uma pessoa boa. Isso não salva, mas as boas obras, elas acompanham. A pessoa que é salva em Jesus, quando vê uma pessoa necessitada, quando vê uma situação em que precisa agir, o salvo em Jesus, ele vai estar ali para ajudar. É boas obras que acompanham. Mas se a pessoa foi salva, aceitou a Jesus e não faz nada de bom para ninguém, então essas obras que ele deixou de fazer o condenarão. Nós nos lembramos aqui mais uma vez, aquele capítulo 25 de Mateus, onde Jesus, ele diz que ele teve fome, teve sede, ele estava nu, estava preso, estava enfermo. Aqueles que foram visitar, estavam visitando o próprio Senhor Jesus, os que fizeram coisas boas a essas pessoas. Mas aqueles que não levaram comida, não levaram água, não deram roupa, não visitaram um enfermo ou um preso, Jesus vai dizer, olha, eu não vos conheço. Então, irmãos, é isso aí que nós precisamos entender. Jesus, ele já pagou o preço do pecado. Nós já fomos salvos em Jesus Cristo. Agora, as boas obras precisam acompanhar. E nós sabemos que
perante o tribunal divino, nós não vamos ter desculpas, porque Deus ele é justo, Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Deus, ele é justiça, mas ele também é misericórdia, Deus também é amor. E quando nós lemos em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, o apóstolo Paulo ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Vejam, é a justiça de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus precisou vir e pagar o preço do pecado. O ser humano não tinha condições de pagar esse preço. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos vida em nós mesmos, mas Jesus, ele é a vida. Jesus, ele tem vida em si mesmo. Então, o salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio. E então, nos diz aqui o restante do verso de Romanos, capítulo 6, verso 23, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o dom, esse é o presente que Deus nos dá. A vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nenhum outro meio pelo qual nós poderemos chegar aos céus. É somente aceitando o sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, é que nós seremos perdoados e considerados justos. Então, a lei de Deus, ela não poderia e não pode ser alterada e nem abolida, porque Deus disse, o salário do pecado é a morte. Deus disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, daquele fruto, daquela árvore, vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Então, é uma lei que Deus deu para Adão e Eva. Se eles comessem, morreriam. Então essa lei, ela não podia ser alterada e nem abolida. E agora? Por quê? Satanás foi quem levou Adão e Eva a pecar. E Satanás, ele estava esperando que Deus, por ser amor, perdoasse Adão e Eva, e aí Satanás iria também reivindicar o perdão para que ele pudesse voltar para os céus, juntamente com seus anjos. Então por isso que Deus não poderia alterar e nem abolir essa lei. E aí Deus providenciou Jesus, que já estava decidido antes da fundação do mundo, que se o homem pecasse, Jesus viria para morrer em seu lugar. E isso foi confirmado quando Adão e Eva pecaram, que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Deus providenciou para eles roupas com peles de animais, de cordeiros, que simbolizava já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria e morreria em lugar do ser humano. Então, essas vestes do Cordeiro que Deus fez para Adão e Eva simboliza a justiça de Deus, a misericórdia, que nós, se aceitarmos o sacrifício de Jesus e deixar que Ele coloque em nós as suas roupas, as suas vestes de justiça, nós seremos considerados perdoados, justificados, para podermos ter novamente acesso à vida eterna. E então, a morte de Jesus, ela confirma que a lei ela é eterna. A lei ela não muda e nem é alterada. E que a lei é a base do juízo de Deus. Então isso nós entendemos na palavra de Deus quando nós estudamos. É por isso que eu sempre insisto com todos vocês para que leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Não fiquem somente ouvindo pregadores, pastores, sermões, mensagens. Não fique somente ouvindo. Conheça a Jesus através da Bíblia. Tenha uma Bíblia em sua casa e estude-a, leia. Não precisa ler muito de uma só vez e nem precisa entender tudo de uma só vez. Você vai lendo aos poucos e vai pedindo orientação ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai abrindo a sua mente e você vai entendendo. Mas se nós não temos contato com a palavra de Deus, a nossa fé, ela é superficial. A nossa fé não está bem alicerçada na palavra de Deus. E uma fé artificial não nos dá forças para nós resistirmos e vencermos as provações e tentações. Quando nos vierem tentações, as menores que forem, nós cairemos, nós não suportaremos. Então nós precisamos conhecer a justiça e a misericórdia de Deus. E isso nós conhecemos através da sua palavra, através da vida que Jesus precisou dar em nosso lugar e também
A misericórdia de Deus, ela alcança a qualquer ser humano, não importa quem seja, onde esteja, o que esteja fazendo. A misericórdia de Deus, a graça de Deus está estendida a todos, desde que a pessoa reivindique, desde que a pessoa clame a Deus e reconheça que é pecador e peça perdão, Deus o perdoa e o justifica. E então essa pessoa também passa a fazer parte da família de Deus. Nós lemos em Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 12, Apocalipse 20, verso 12, João, o apóstolo, escreveu: Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então João aqui, ele vê todos os mortos, pequenos e grandes, em pé perante o trono de Deus, perante o juízo. E então os livros foram abertos. Mas como que os mortos podem estar em pé, não é mesmo? Como? Simbolicamente falando, né? Não é literalmente os mortos estão de pé. É porque todos comparecerão perante as pessoas que já existiram, que já morreram. Os nomes delas, os atos delas, os feitos delas, tudo que fizeram está registrado nos livros. E então cada ser humano está sendo passado em revista a sua vida. Se creu no Cordeiro de Deus, se aceitou a Jesus em suas vidas, se as boas obras os acompanharam, então tudo isso está registrado ali. Nós não somos salvos porque nós merecemos, eu já falei, volto a repetir, nós não somos salvos porque merecemos, mas é pelos méritos de Jesus. E não precisamos temer de comparecer perante o trono de Deus, porque nós temos um Deus que nos ama, nós temos Jesus que deu a vida por nós e nós aceitamos o sacrifício de Jesus e vivemos de acordo com o que ele nos deixou. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, ele diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então aqui está bem claro, somos salvos pela graça mediante a fé, é um dom que Deus nos dá, é um presente. Agora vejam, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então nós não vamos ser salvos pelo que nós fizemos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, por nossa fé em Jesus Cristo. E então, no verso 10, capítulo 2 de Efésios, verso 10, Paulo diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Então nós fomos criados por Deus, somos obra-prima de Deus, criados a fim de realizar as boas obras. Aqui está. Quando nós aceitamos a Jesus, que nós nascemos para uma nova vida, nós então estamos sendo criados para realizar as boas obras. Então eu gostaria que cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas pensasse um pouquinho hoje, durante o dia, enquanto estamos fazendo esses estudos. Vai pensando como é que você está vivendo a sua vida cristã. Você está sendo usado por Deus para realizar as boas obras que acompanham aquele que foi salvo em Jesus. E sempre tendo em mente que não são as boas obras que vão te salvar, mas ela é a recompensa, ela é o resultado de termos sido perdoados por Jesus, estarmos vivendo uma nova vida e, portanto, nós estamos a serviço do nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos buscando entendimento na palavra de Deus e que possamos ser tocados pelo Espírito Santo e viver uma nova vida com Cristo. E tendo sempre em mente que muito em breve todos nós compareceremos perante o tribunal divino. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e não nos esqueçamos que Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.